falar de uma coisa que todo mundo gosta, comida, tá? Então eu chego no restaurante, tem lá uma balança. Eu sei que a comida é no peso, né? Então eu sei que quanto mais comida eu colocar, mais caro vai ficar meu prato. Beleza? Tá. Segunda situação. Comprei uma pizza e vou comer sozinho. Eu gasto um certo tempo. Agora, eu comprei a mesma pizza e tem eu, meu primo, minha tia, minha avó, minha irmã, junta todo mundo para comer a mesma pizza. Eu sei que essa pizza não vai durar muito tempo, né? Então o tempo vai ser menor do que se eu estivesse comendo sozinho, tá? Então a gente tratou de duas situações de proporção. A primeira, eu digo que diretamente proporcional. A segunda, inversamente proporcional. Tá? Então eu falo que a grandeza ela pode ser diretamente proporcional a outra ou inversamente proporcional a outra. Tá? No primeiro caso, o valor do prato ele era proporcional à quantidade de comida. Então eu vou chamar V e Q, que é variáveis. No segundo caso, então eu tinha que o tempo que a gente gasta para comer essa pizza é proporcional não a quantidade de gente que vai comer, porque senão estaria dizendo que quanto maior o número de pessoas, maior o tempo. E não é assim, é o contrário, né? Quanto maior o número de pessoas, menor o tempo. Então eu digo que é uma relação inversa, né? Então o tempo é proporcional, olha esse símbolo aqui, ó, parece um alvo, tá vendo? Não é uma igualdade, tá? Então coloca esse alvo para dizer que é proporção. Então tempo é proporcional a 1 sobre o número de pessoas, vou chamar de P aqui. Beleza? Nesse primeiro caso, a gente não gosta de ficar trabalhando com esse símbolo estranho. A gente vai trabalhar com a igualdade. Então, eu vou dizer que isso aqui eu vou representar assim. V igual a Q. Mas o valor é igual à quantidade de comida? Não, né? Que a quantidade está lá em quilogramas, em gramas. E que é a quantidade de comida. E o valor é em reais, né? Então, eu tenho que colocar um ajuste aqui, que vai ser a minha constante. Uma constante K. Tá? Quem é essa constante? Não sei. A gente vai determinar quanto que ela vale. Lá na frente, o problema vai ajudar a gente a encontrar esse K, mas a princípio a gente chama de K. Eu chamei de K e muitos livros gostam de chamar de K. Na questão lá, provavelmente vai aparecer o K. A gente vai ver que aparece. Tá? Lá na frente, quando a gente for resolver a questão. Analogamente, ó, aqui, como vai ser? Como que a gente vai escrever? É um T igual a K vezes 1 sobre P. Tá? A constante. É a mesma lá de cima? Não, é porque, como eu falei, a gente gosta de usar o K. Então eu usei o K aqui, não necessariamente é o mesmo. Tá bom? Então, vamos agora para a questão do Enem. Então, Enem 2011. Tá? Caderno amarelo. Questão 177. Tá? Segundo dia, né? Dá um desenho. Vale B. Então, pega lá sua apostila. Está dizendo, a resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional, sublinha aí, diretamente proporcional, tá? À largura B, essa aqui, e ao quadrado da altura, conforme a figura. Tá? A constante de proporcionalidade K, ó lá, apareceu o K, como eu falei, varia de acordo com o material utilizado na sua construção. Então, considerando-se S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é... Então, vamos lá. A questão falou que o S, né, que é a resistência, é proporcional àquele símbolo que a gente tinha visto, à largura, que é B, né, e o S também é proporcional
Não a D, tá? Cuidado. Ao quadrado do D. Vamos sempre prestando atenção, né? Aos detalhes. Ao quadrado do D. Tá? A gente tinha visto somente com uma grandeza isolada, né? A gente viu somente com, no nosso exemplo, a gente tinha visto somente o número, a quantidade de comida crescendo, ou decrescendo, ou somente a quantidade de pessoas, né? A variável P, que eu tinha na minha explicação. E quando tem duas variáveis, nesse caso aqui a gente tem o B e tem o D quadrado. Como que funciona essa relação? Então a gente vai dizer que se eu tenho uma relação de proporção aqui e tem uma outra relação de proporção, tá? Isso aqui vai me levar a uma única relação de proporção. Então eu vou dizer que é proporcional ao produto. B vezes D ao quadrado. Que é coerente. Porque, olha, se eu aumentar o B aqui, eu vou estar aumentando o S, né? E se eu aumentar o D quadrado, eu aumento o S também. Então, é uma relação diretamente proporcional, né? Para o B e para o D, com relação ao S. Tá? E para transformar para uma igualdade, como faz? Se eu tenho isso aqui, eu digo que o S é igual a K vezes B, D ao quadrado. Item C. Resolvida a questão. Tá? Considerações importantes. Se eu não tivesse colocado esse K, era o item B. Então, uma pegadinha. Acho que pega somente o concorrente, né? O K, como eu falei, a gente não sabe quanto vale. Eu podia ter colocado como valendo 1. Daria o item B. Mas ninguém falou que o K vale 1. Então, não é para assumir nada. Se a prova não diz, então a gente também não assume. Não tem por que estar inventando coisa. Tá? Então, fica simplesmente o K. Aqui, não coloca valor para o K. Não coloca valor para o K. Tá bom? O K é quanto? O K é o K. Então, item C. Então, pessoal, resumindo. As grandezas, quando elas têm uma relação de proporcionalidade, né, a gente diz que elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais umas às outras. Tá? E essa relação de proporção, a gente coloca A proporcional, né, esse símbolo aqui que a gente usa, a B. E a gente pode representar também de uma outra forma, que é como uma igualdade. Né? Então, se A é proporcional a B, A é igual a B multiplicado por uma constante. Essa constante vale 1, vale 2, vale 5, vale 1000? Não sei. Tá? Eu não sei quanto vale essa constante e a gente também não vai assumir valor, a menos que a questão diga pra gente ou dê alguma informação que nos leve ao resultado dela. Tá? Então a gente deixa o K aqui. Foi aquele peguinha, né, que fazia a gente marcar o item B. A gente não, o concorrente, né? Marcar o B. Tá? Então, se tem A proporcional a B, A é igual a K vezes B. Com isso, a gente termina a aula de proporção.